Então, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7. Lembrando que o tema dessa noite é Não Perca a Fé, parte 5. Corra, a sua fé está com fome. Estamos usando como base 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7, e 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 8. Então nós vamos ler agora 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7, que diz assim: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós estamos, irmãos, nos últimos meses, falando sobre fé. A palavra fé, que vem da palavra hebraica emuná, que é achada uma única vez. A palavra fé, ela, nesse sentido, ela só é usada uma vez no Antigo Testamento, e a tradução da palavra emuná, e emuná significa confiança, firmeza, fidelidade. A palavra emuná, ela aparece outras vezes no Antigo Testamento, mas ela está sempre ligada à firmeza e fidelidade. Então, como nós estamos falando que fé nada mais é do que confiança, algo simples de entendermos, e nós estamos desmistificando a fé. Nós estamos desmistificando aquele sentido de achar que a fé é algo místico, mas a fé nada mais é do que confiança. E no Novo Testamento, a palavra fé aparece 257 vezes, mais ou menos. E é a tradução da palavra pistes, que significa também confiança, firmeza, ou debruçar sobre algo firme. Então, nesses dias, nós estamos aprendendo sobre confiança. Mas confiança, irmãos, é algo que você pode tanto ganhar, construir, como você também pode perder. E Paulo diz que ele terminou a carreira dele, ele combateu o bom combate e no final ele falou: eu guardei a minha confiança. Que confiança era essa? A confiança no Messias, a confiança no reino, a confiança na palavra, a confiança em Deus, mesmo depois de tantas dificuldades, prisões, apedrejamentos, lutas que Paulo relata, perseguições, ele pode chegar ao final da vida dele e dizer: eu guardei a fé. Então, irmãos, como nós vimos, guardar a fé é uma responsabilidade minha e sua. Deus dá a fé. Aumentá-la é da nossa responsabilidade. Guardá-la é também da nossa responsabilidade. Romanos 12, 3 diz que Deus repartiu com cada um uma medida de fé. Agora, cultivá-la, guardá-la, isso é a nossa parte. Como eu ouvi um pregador dizendo, nós estamos guardando a fé, mas nós só poderemos dizer eu guardei a fé quando tivermos próximos de partir para o Senhor. É só naquele dia que nós vamos poder ter a certeza de que guardamos a fé. Mas no hoje, nós estamos guardando a fé, guardando a confiança. E nesses dias nós estamos falando de como nós podemos guardar a nossa confiança. Em dias de tantas dificuldades, em dias de tantas notícias tristes, em dias de tantas percas. Agora há pouco mesmo, eu recebi a notícia de um pastor que eu conheço, não pessoalmente, não profundamente, mas o conheço pessoalmente, já conversamos um pouquinho, mas não tão profundamente, que o filho dele faleceu hoje aos 12 anos de idade, teve um AVC, Você vai imaginar que uma criança vai ter um AVC, e amanhã vai ser o velório, o enterro, Ficamos sabendo agora há pouco também de uma família que perdeu uma filha e a outra está internada na UTI por causa de um acidente grave. Então, irmãos, os dias são difíceis, os dias são de notícias ruins, de muitas guerras, mas nesses dias o Senhor quer nos ensinar a guardar, a manter a nossa confiança firme nele e nas suas promessas.
E nós estamos usando 2 Pedro, capítulo de número 1, versículos de 5 a 8, e agora eu quero ler com você esse texto, porque é o texto que nós estamos usando para podermos aprender em como nós podemos alimentar a nossa fé, alimentar a nossa confiança em dias tão difíceis. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 5 a 8. É por isso que nesses 21 dias nós estaremos proclamando a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos nos encher de fé. Nós precisamos nos encher de confiança, porque os dias são maus. Jesus disse, será que próximo à vinda do Filho do Homem, ele por acaso achará confiança, fé na terra? Então os últimos dias serão dias de muita dificuldade para manter a confiança. E eu acredito que é por isso que o Senhor está nos conduzindo nessa jornada de entender o que é fé, de entender o que é confiar em Deus, até porque a palavra diz em Hebreus 11:6 que sem fé, sem confiança é impossível, não tem como, não tem jeitinho, é impossível agradar a Deus. Deus só é agradado por meio da fé, por meio da confiança. 2 Pedro 1, capítulo 1, nós vamos ler agora dos versículos 5 a 8. Que diz assim, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, ou seja, todo o esforço, toda a força, acrescentai, ou como nós estamos dizendo, a tradução melhor seria alimentai ou nutri a vossa fé. Então, Pedro está dizendo, se esforcem, corram, para alimentar, para nutrir a vossa fé. E ele vai dizer, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Pedro está dizendo que nós devemos empregar todo o esforço, que nós devemos correr, que nós devemos empregar toda a nossa disposição para acrescentar, para nutrir, para alimentar a nossa fé. Fé aqui, eu quero entender essa palavra fé nos 3 níveis que nós já falamos. Nós temos que nutrir aquela fé inicial, que foi a fé para começar a crer em Jesus para a salvação. Depois nós temos o segundo nível de fé, que é a fé como fruto do Espírito nas nossas vidas. É a confiança que o Espírito vai gerando em nós. E à medida que ele vai gerando, nós vamos confiando ainda mais. Como diz Romanos 1,17, é de fé em fé. Mas tem o terceiro nível de fé, de confiança, e nós já falamos isso, que é a confiança como um dom, como um presente de Deus. E eu entendo que nesse nível de fé como um presente, é a fé para ver milagres, para viver o sobrenatural, para agarrar as promessas. E seja nesses 3 níveis, nós precisamos alimentar a nossa fé. Nós precisamos alimentar a nossa fé todos os dias para a salvação. Nós precisamos alimentar a nossa fé todos os dias como um fruto do Espírito nas nossas vidas. E nós precisamos alimentar a nossa fé todos os dias como dom, como um presente de Deus nas nossas vidas. E aí Pedro ele vai dar uma lista com o que nós temos chamado de os 7 alimentos da fé. 7 comidas que nós temos que dar à nossa fé, para que a nossa fé seja firme, para que a nossa fé seja guardada, para que a nossa fé seja alimentada. E nós falamos que o primeiro alimento, a primeira comida que você deve dar
a sua fé é a virtude. E a palavra virtude aqui ela poderia ser traduzida como conduta correta, ou uma conduta que possa condizer com a sua fé. Se você é crente em Cristo Jesus, se você crê em Deus, crê em Jesus e crê na sua palavra, você deve andar como ele andou, é o que diz a Bíblia. Nós devemos ter a conduta que as pessoas olhem e digam, aquilo ali é um cristão. Nós estamos vivendo dias em que essa questão da conduta dos cristãos estão se deixando a desejar. Num debate aqui no YouTube, por causa de algumas situações entre o povo evangélico que a gente tem acompanhado, eu coloquei para os irmãos no comentário o seguinte: nesses dias eu não estou olhando para os outros, eu estou seguindo o conselho de Paulo a Timóteo, que ele diz assim: tem cuidado de ti. Às vezes a gente está preocupado tanto em cuidar da vida dos outros, em se preocupar com A ou B que caiu, que fez algo errado, e a gente esquece de olhar para nós mesmos. Então eu tenho feito o que Paulo orientou Timóteo: tem cuidado de ti. Então eu estou cuidando nesse momento da minha vida, da minha conduta com Deus. Da conduta dos outros, o que eu posso fazer é orar para que eles possam também ter a mesma iniciativa, ter o mesmo coração. Amém? Então eu posso dizer, tem cuidado de ti. Alimenta a sua fé com uma conduta correta, seguindo os padrões de Deus e da sua palavra. Depois Pedro vai dizer que nós devemos também alimentar a nossa fé com conhecimento ou ciência. E nós falamos aqui que esse conhecimento não é intelectual, mas esse conhecimento ele é fruto. Esse conhecimento ele é fruto de experiências. Você precisa conhecer a Deus por experimentar Deus e a sua palavra. Não adianta você saber um monte de versículos, não adianta você saber ter feito teologia, eu fiz teologia, não estou dizendo que é errado, mas conceitos e conhecimento intelectual sem experiência não gera nada, não gera vida. O que gera vida é o conhecimento que vem por meio da experiência. Vem por meio de ter um encontro com Jesus. E um encontro vivo e pessoal. Aleluia. Depois, além de uma conduta correta, conhecimento experimental, por terceiro, Pedro vai dizer que nós devemos alimentar a nossa fé, a nossa confiança, com domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade de se autodominar. É ter a disciplina de controlar a si mesmo. Às vezes a gente quer controlar os outros, mas a Bíblia diz que nós devemos ter o domínio próprio, ou seja, eu gosto muito da palavra grega que é traduzida nossa versão por domínio próprio, porque ela significa agarrar e segurar a si mesmo. Então, domínio próprio é a capacidade que você tem de se dominar. E é aqui que eu acredito que muitos de nós precisamos do Espírito de Deus para aprender a ter a disciplina de nos agarrar. E Pedro, melhor dizendo, diz que isso alimenta a fé. E em quarto lugar, que foi o que a gente terminou na terça passada, Pedro, vai dizer, a gente está tão acostumado em falar em Paulo, mas Pedro, ele vai dizer que também o que alimenta a fé, em quarto lugar, o quarto alimento, a quarta comida que nós devemos dar à nossa fé, à nossa confiança, é a perseverança. E a palavra grega traduzida como perseverança, ela é uma palavra militar que era usada para dizer a alguém: mantenha a sua posição, mantenha o território conquistado, não se mova, não perca o que você conquistou. Então, quando nós queremos alimentar a nossa fé, nós também precisamos alimentar a nossa fé com perseverança, ou seja, com a capacidade de manter um território conquistado. Se você conquistou um território em Cristo, um exemplo, a gente cantou tanto aí que nós somos filhos, que Ele é o nosso Abba. A posição de filhos é um território. O entendimento que nós temos que hoje somos filhos é um território que nós
conquistamos em Cristo, que Cristo nos deu, nos conquistou. E o diabo vai tentar de tudo para tirar você desse território. Mas a perseverança vai dizer para você, mantenha firme, não perca território. Por quê, irmãos? E nós dissemos aqui na terça passada, Jesus contou uma parábola. Na verdade, ele falou um texto e ele diz que quando um demônio sai de uma pessoa, ele fica vagueando e depois ele volta. Se ele achar aquela casa varrida, adornada e vazia, ele volta com outros 7 piores. Ou seja, todo o território que você conquista, mas que depois você perde, você vai ter dificuldade de retomar aquele território, porque o inimigo vai formar ali uma fortaleza. Por isso, o território que você encontrou em Cristo, o território que você conquistou em Cristo, você precisa permanecer firme, não sair da sua posição. Como diz a palavra do Senhor, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor. Resisti ao diabo. Resistir é o quê? Eu mantenho a minha posição e avanço empurrando o inimigo para conquistar mais território. E aí a palavra de Deus dá uma promessa que ele fugirá de vós. Amém? Glória a Deus. Então, nós falamos aí, até agora, de 4 alimentos ou 4 comidas que alimentam a nossa fé. A virtude ou a conduta correta, o conhecimento que vem por experiência, o domínio próprio ou a capacidade de se agarrar, de se disciplinar, e o 4 é a perseverança, a capacidade de manter um território. E hoje nós vamos falar sobre o 5º alimento. E na próxima terça-feira nós vamos falar sobre mais 1 ou 2 alimentos. Eu acredito que nós vamos falar sobre 2, porque nós vamos falar sobre o amor fraternal ou a fraternidade e a caridade ou o amor. Então nós vamos falar na próxima terça sobre essas 2 dimensões de amor que também alimentam a nossa fé e a nossa confiança. E se o Espírito Santo achar por bem, aí nós encerramos essa série e vamos ver o que o Senhor tem a nos falar nas próximas. Amém? Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre o 5º alimento, a 5ª comida que alimenta, que fortalece, que nutre a nossa fé. E esse 5º alimento, essa 5ª comida, é a piedade. A nossa versão diz a piedade, a minha versão diz aqui, piedade. E o que é piedade? Nós precisamos alimentar nossa fé, nossa confiança com a piedade. E o que é piedade? A gente lê às vezes e não entende. Primeiro, eu preciso falar para você o que piedade é na nossa língua. Essa palavra piedade, ela vem de uma palavra em latim que tem a ver com compaixão. Então, às vezes, a gente olha e fala, não, tenha piedade daquela pessoa. Então, está muito atrelado à compaixão. Mas a palavra que nas nossas versões são traduzidas por piedade, na língua grega, é a palavra eusebeia. Dá até para dar se você vai ter uma menina aí de filha, já tem já tem um nome. Eusebeia, vem aqui. Eusebeinha. Beinha, ó, tem até apelido. A Nide pôs aqui, coitada da criança. Então, aqui, ó, o apóstolo Estevão pôs aqui, compaixão, piedade. Mas não é uma boa tradução. Por quê? Porque a palavra eusebeia, irmãos, nos tempos bíblicos, era uma palavra que estava ligada a princípio, essa palavra estava ligada ao respeito, à reverência que uma criança tinha pelos seus pais. E depois essa palavra começou a ser usada nos meios religiosos para expressar a reverência que
os adoradores deveriam ter pelo seu Deus. Então, quando diz aí que nós devemos alimentar a nossa fé, a nossa confiança com Eusebeia, nós devemos alimentar a nossa fé com reverência, com respeito. Também tem a ver com devoção, dedicação. Você vê que muda completamente. Se você tem uma versão que está aí compaixão, piedade, te dá alguma noção, mas muda, irmãos, porque a ideia aqui não está voltada a um sentimento de piedade, de compaixão, mas a ideia aqui está ligada ao quê? Pedro está dizendo assim, gente, virtude, alimentem com... Voltou. Acho que caiu aí um pouco, irmãos. Aleluia. Acho que deu uma caída aí, mas voltou. Caiu de novo. Aí tava bom demais para ser verdade. Aqui, ó, o apóstolo Estevão colocou aqui, ó. Então não tô viajando aqui. Ele pôs aqui Eusebeia, que tem a ver, irmãos, com reverência, devoção, dedicação, irmãos. Então, o que Pedro está dizendo, ele está dizendo assim, alimentem a sua fé, alimentem a sua confiança com devoção, dedicação, com reverência, com reconhecimento de quem Deus é. Então, não adianta, irmãos, nós termos fé, não adianta nós dizermos que confiamos em Deus, se nós não temos também reverência, se nós também não temos uma devoção e uma dedicação a Deus. Eu acredito que nessa noite a gente pode ficar com essa palavra dedicação. Eu creio que o que o Espírito Santo quer fazer nesses dias, irmãos, é gerar em nós dedicação, uma devoção, uma entrega. A gente pode dizer aí como entrega. Você que está aí nos assistindo, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o nível de dedicação que você tem a Deus e às coisas de Deus? Porque Eusebeia está ligado a isso. Não apenas uma dedicação a Deus, mas uma dedicação às coisas de Deus. Então eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua dedicação a Deus e às coisas de Deus? As coisas que envolvem Deus. Como está a sua dedicação? Nós, irmãos, vivemos dias em que às vezes as pessoas têm gás, as pessoas têm ânimo para tantas coisas, mas não têm ânimos para as coisas de Deus. Eu fiquei pensando naquela multidão, milhares de pessoas, e eu não estou dizendo que está certo, se está errado. Eu acredito que cada um é dono do seu nariz. Mas a gente vê e viu milhares de pessoas descendo aí pelo litoral, e a pergunta que eu faço é se para as coisas de Deus a gente está tendo a mesma dedicação de colocar dinheiro, de colocar a própria vida em risco, né? Eu fico pensando se talvez muitos de nós não estejamos tão resguardados para participar dos cultos, mas, de repente, para outras coisas a gente não vê mal algum. Então, são esses questionamentos que eu me faço. Então, queridos, qual é o nível de dedicação? O quão dedicado você está a Deus e às coisas dele? Às vezes nós empregamos força, recursos e dinheiro para tantas coisas, mas quando o assunto é Deus, a gente não dá o mesmo valor. Nós ficamos aí praticamente 6 meses, 5 meses sem culto, né? Quantas pessoas estavam implorando, falando, Márcio, vamos voltar, não vejo a hora. Aos poucos as pessoas estão voltando e estão dizendo, cara, como eu senti falta. Mas eu também me preocupo com aqueles que estão olhando e falando assim, cara, não fez falta, não faz falta, e tá bom assim, né? Eu fico pensando nas células, quando nós retornarmos,
como vai ser o ânimo, né? Nós estamos aí fazendo as lives de terça, e qual é o nível de dedicação para você se empenhar para estar nos vendo? Então, querido, eu acredito que isso é uma reflexão. Não tem, a sua fé, a sua confiança não vai estar firme e nutrida se você não se dedicar. É isso que Pedro está dizendo. Está dizendo, olha, em cima dessa fé, dessa confiança que você tem, nutre. Nutre com dedicação, com reverência. Nutre com devoção, com entrega. Nutre a sua fé e a sua confiança com... Irmãos, acredito que nós precisamos voltar a ter no nosso vocabulário uma palavra que foi extinta, que é pagar o preço. E quando eu digo pagar o preço, não é porque nós estamos querendo fazer algo, porque Jesus já pagou todo o preço. Mas eu acredito também que a gente foi para o outro extremo, ou seja, porque Jesus pagou tudo, eu não tenho que fazer nada. Mas a Bíblia não trabalha assim. A Bíblia fala que nós devemos nos dedicar, nós devemos nos exercitar, nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos manter a nossa fé, manter a nossa salvação, guardar, combater o bom combate. Ou seja, nós precisamos também pagar um preço. A fé vai exigir de nós tudo, assim como exigiu dele tudo. É muito interessante, porque eu estava ouvindo um pastor que é judeu, crente em Jesus, e ele estava explicando a mentalidade grega e a mentalidade hebraica. Na mentalidade grega, ou você é uma coisa ou você é outra. Ou seja, se Jesus pagou todo o preço, eu não tenho que fazer nada. E aí o outro diz, não, você tem que pagar o preço. Nós sempre estamos nos extremos, mas ele falou, esse rabino explicando, esse pastor explicando, ele disse assim, na mentalidade hebraica, principalmente do Novo Testamento, da época dos apóstolos, e até hoje, na mentalidade hebraica você pode ter a conjunção das duas coisas. E ele até brincou, ele falou assim, na cultura grega ou é preto ou é branco. Na cultura hebraica você tem o preto, o branco e pode ter o cinza, que é a mistura dos dois. Ou seja, Jesus pagou o preço e eu também tenho que pagar o preço, e essas duas coisas não são conflitantes, mas essas duas coisas elas se completam. Quando eu entendo isso, eu vou entender que eu preciso me dedicar. Eu preciso me entregar, eu também preciso pagar o preço pelo chamado que ele me fez. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, essa palavra eusebeia, ela também está ligada a adorar corretamente, dando a Deus o que lhe é devido. E dando a Deus o que lhe agrada. Não é o que eu quero e como eu quero, mas é o que ele quer e como ele quer. Eu acredito que, irmãos, hoje, quando eu estava estudando mais a fundo, para poder trazer essa palavra para os irmãos, eu estava meditando e falando, Deus, como a igreja precisa entender isso. Que nós precisamos adorar a Deus corretamente, mas adorar a Deus corretamente não é dando a Ele o que nós queremos dar, ou que, na verdade, o que nós achamos que Ele quer e da maneira que eu acho que Ele quer, mas eu preciso adorá-lo do jeito e com o que Ele quer, da maneira que Ele quer. E aí eu me lembrei de Abel e Caim. Os dois levaram uma oferta. Mas a gente sabe que Deus recebeu a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Então, irmãos, não basta nós adorarmos a Deus, mas nós temos que adorar a Deus da forma correta, com aquilo que Ele quer e da maneira que Ele quer. Então, quando Pedro está aqui falando que nós devemos alimentar a nossa fé com piedade, compaixão, ou melhor, com eusebeia, o que ele está dizendo é,
Alimenta a sua fé, a sua confiança com dedicação. Quando você for adorar a Deus, e adorar não é cantar só louvores, música, mas é quando você for fazer todas as coisas, a sua vida, faça tudo para Deus com dedicação, com devoção, com reverência, com temor, com tremor, reconhecendo quem Ele é, o que agrada e o que não agrada a Ele. É isso que Pedro está dizendo, porque isso alimenta a nossa confiança, isso alimenta a nossa fé. Vamos ler, deixa eu ver aqui o texto. Mateus. Aleluia. Deixa eu só achar o texto aqui, irmãos. Mateus 22. Deixa eu só achar aqui. Mateus 22, versículo de número 37. Eu acredito que esse versículo, ele resume e nos dá o coração de Eusebeia, com o que nós devemos alimentar a nossa confiança. Mateus 22, Mateus 22, versículo de número 37, diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus com parte do seu coração, com parte da sua alma e com parte do seu pensamento. Foi isso que está escrito aí, se você está lendo, se você está acompanhando. O apóstolo Estevão pôs aqui, ó. Vou até ler aqui, ó, o que ele colocou aqui, ó. Mateus 22, 37, respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus com parte do teu coração, com parte da sua alma e com parte do seu entendimento, com 99,9% do seu coração, com 99,9% da sua alma, com 99,9% do seu entendimento. Foi isso que Jesus disse. Ele diz: não, nós devemos amar a Deus com todo, é tudo, é 100% do coração, é 100% da alma, é 100% do entendimento, do pensamento, 100% da força. Isso quer dizer o seguinte: para que nós possamos atingir o 100% de todo o nosso ser, amando a Deus, nós precisamos de dedicação. Todos os dias, pegar áreas da nossa vida e render ao amor a Deus. Você precisa se dedicar. Irmãos, eu entendo que às vezes Deus pede coisas para nós, não é porque Deus quer aquilo, mas porque Deus quer nos levar a esses níveis de dedicação. Deus quer nos levar a esses níveis que aumentam a nossa dedicação a Ele. Então, querido, Deus está nos chamando nessa noite, chamando você a alimentar a sua fé, alimentar a sua confiança com dedicação, com devoção, com eusebeia, com adoração que reconheça quem Ele é, adorando a Ele como Ele merece ser adorado, não como você acha que Ele deve, mas como Ele pede para ser adorado. Nós vemos, vamos ler mais um texto, João, aleluia, João capítulo de número 14, versículo de número 21. João 14, 21. João 14, 21. João 14, 21 diz assim:
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. Presta atenção, irmãos, no que Jesus está dizendo. Quem é que ama Jesus? Aquele que diz, Jesus, eu te amo. Aquele que canta, Jesus, eu te amo. Eu não estou dizendo que dizer essas coisas é errado. Mas para a gente, nós que temos uma cultura ocidental, nós estamos muito ligados a sentimentos, mas a cultura oriental está muito ligada à prática. Então Jesus está dizendo assim, aquele que me ama é o que guarda ou obedece os meus mandamentos. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Opa! Então, se eu amo a Jesus, eu guardo, eu obedeço os seus mandamentos. E então eu vou ser amado pelo Pai. E aí Jesus diz assim, eu o amarei e me manifestarei a Ele. Ou seja, eu vou aparecer para Ele. Eu vou me revelar a Ele. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que se eu o amo, eu preciso me dedicar. Dedicar a quê? A obedecer os seus mandamentos. E se eu obedecer os seus mandamentos, eu vou ser amado pelo Pai. E aí, o que Jesus está prometendo? Ele diz assim, e se você obedecer meus mandamentos, e a demonstração de amor que eu quero de vocês é que vocês me obedeçam e guardem o que eu estou mandando vocês fazerem, os mandamentos, as instruções, a minha Torá, né? Para quem é mais judaico, a minha Torá, a minha lei, as minhas instruções, então eu vou me revelar a esses. Agora vamos lá para 1 João. Aleluia. 1 João, capítulo de número 3. Primeiro João 3, versículo de número 24. 1 João 3, 24. Diz assim, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, irmãos, como eu conheço que ele está em nós, que ele está em mim? Se eu guardo os seus mandamentos, se eu obedeço os seus mandamentos, então isso mostra que ele está em mim. Como as pessoas vão ver que Cristo está em mim? Quando eu obedeço os seus mandamentos. É nisso que nós conhecemos. E o Espírito, ele nos foi dado para que os mandamentos do Senhor estivessem dentro do nosso coração. Agora, irmãos, isso que nós lemos aqui exige de nós o quê? Dedicação. Tem um livro que chama, até a Dani e o Douglas, quando eles estiveram aqui, eles comentaram, a Dani leu esse livro, As 5 Linguagens do Amor. Deus também tem a linguagem, irmãos. As 5 linguagens do amor fala que cada um de nós tem linguagens de amor, que nós nos sentimos amados. Então tem gente que para se sentir amado, ele precisa receber presente. Outros, para se sentir amados, ele precisa de tempo de qualidade. Deus, para ser amado, ele quer ver obediência. A linguagem de amor de Deus, de Jesus, é a obediência. Agora, irmãos, assim como para dar a linguagem de amor do outro eu preciso de dedicação, assim também eu preciso de dedicação para dar a Deus a linguagem de amor dele. Aleluia. Dá um aleluia aí, se vocês estão aí. Então, irmãos, eu e você, nós precisamos nos dedicar a Deus, totalmente.
nos devotar a Deus. Nós precisamos nos entregar a Deus completamente. Nós precisamos, irmãos, adorar a Deus com tudo que somos e temos. Sempre, irmãos, quando eu vejo grandes movimentos de pessoas arriscando a vida, gastando dinheiro, eu fico pensando se nós temos para com Deus a mesma dedicação. Eu fui um cara, quem me conhece sabe, eu já falei isso muito, eu fui um cara de balada, eu fui um cara de noitada, de passar final de semana sem dormir, fui um cara de gastar dinheiro, não usei droga, mas eu era um cara de beber, encostar num bar, e às vezes sair de lá só quando o bar tivesse fechado, e quantas vezes o cara baixava as portas e eu permanecia lá dentro. Fui um cara de beber muito, eu me dedicava à cachaça, eu me dedicava às noitadas, pegava as coisas e fazia com dedicação. E aí sempre eu me pergunto, será que eu estou tendo a mesma dedicação para as coisas de Deus? Será que eu tenho o mesmo empenho? E aí eu quero perguntar para você, será que você está tendo o mesmo empenho? Será que eu e você estamos tendo a mesma dedicação para Deus? Será que você está disposto a dirigir quilômetros por causa de Deus? Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou aí na igreja, eu não vou em determinado culto porque é longe, né? Eu penso na célula, quanta gente vem de Mogi, Itaquá, a gente já teve gente que veio de Osasco, gente que vem do Itaim para a célula. É dedicação, saindo dali às vezes 11 horas, meia-noite, porque fica ali na comunhão, conversando, ninguém reclama e vem e vai, né? Mas aí a pessoa, às vezes tem gente que, não vou porque é longe, não vou porque é isso, não vou porque é distante, mas aí enfrenta uma estrada para ir para a praia, fica às vezes 8 horas numa fila. Teve uma cidade aí que fizeram uma barreira lá, e estava a fila chegando na outra cidade, aí escancararam a porteira e deixou o povo passar, para não dar problema. Mas de repente pessoas, e eu não estou dizendo que está errado isso, irmão, cada um, como eu disse, cada um se dedica ao que ele acredita, mas às vezes as pessoas ficam 8 horas numa fila para descer para o litoral, às vezes gastam dinheiro, dedicam tempo, mas aí quando as coisas são as coisas de Deus, a gente faz corpo mole, e mas poxa, mas isso. Por isso que eu acredito, irmãos, eu acredito em muitas coisas. Pessoalmente, eu acredito no dízimo, na oferta, acredito no culto presencial, acredito em nós estarmos juntos, porque essas coisas mostram o quanto a gente está dedicado às coisas de Deus. Eu já gastei dinheiro em noitadas, e por que para as coisas de Deus às vezes a gente é tão resoluto? Eu era o tipo do cara, alguns bares aqui eu era conhecido, e quando eu chegava, os caras já reservavam uma caixa, 2 caixas de cerveja para mim, porque sabia que eu ia tomar tudo aquilo. E eu não ficava, quanto que é? Nossa, mas tudo isso eu vou gastar? Não tinha tempo ruim, irmãos. Então hoje, quando as coisas são as coisas de Deus, os irmãos aí que me acompanham sabem, quando a gente vai mexer lá na igreja, quando a gente vai mexer no prédio, é sempre o melhor, ainda que a gente vai pagar caro, ainda que vai fazer aos pouquinhos, mas é o melhor, porque a gente precisa dar o melhor para Deus. Isso fala para mim que eu preciso dar o melhor, eu preciso me dedicar, eu preciso me devotar. Você precisa se dedicar, você precisa se devotar. Deus está nos chamando a dar mais para Ele, irmãos, nessa noite. Dar mais de nós, dar mais do que temos, dar mais do nosso tempo, até que seja 100% do nosso todo para Ele. Até que seja tudo, tudo da minha força, tudo do meu pensamento, tudo dos meus recursos, toda a dedicação. Se eu quero crescer em fé, se eu quero crescer em confiança, se eu quero alimentar minha fé, se eu quero ter uma fé firme e uma confiança firme, eu preciso dar tudo.
Eu preciso confiar a um nível que eu faça a Ele uma dedicação plena, uma devoção plena, um reconhecimento pleno. Sem preguiça. Sem preguiça. Sem preguiça. Quero terminar lendo com você 1 Timóteo. Aleluia. Quero terminar lendo com você 1 Timóteo. Capítulo de número 4. Hoje não daria mesmo para nós falarmos dos últimos 2 alimentos. Eu achei que ia ser rapidinho essa da dedicação da Eusebeia, mas Jesus pegou você aí, pegou nós. 1 Timóteo 4,7 diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Presta atenção aqui, exercita-te a ti mesmo em piedade. Verso 8, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Irmãos, sabe o que Paulo agora está dizendo para Timóteo? Que nós devemos nos exercitar na devoção. E a palavra exercitar aqui é suar a camisa, é sem preguiça, é abandonar a preguiça e nos devotar. Irmãos, que nós possamos abandonar a preguiça. Vou ser profeta aqui nessa noite, com pena de você não assistir mais a minha live, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Larga a preguiça. Está cômodo para nós. Você que pode. Eu sei que tem os grupos aí de risco, tem toda uma coisa. Mas para você também vai sobrar. Mas você que pode estar nos cultos presenciais, seja na nossa igreja ou outra igreja, larga a preguiça. De repente a preguiça pegou você porque é mais cômodo. Você liga o celular ali, está deitadinho, está fácil. Mas se desafia a ir a um local de adoração, se desafia para que algo rompa dentro de você. E você que de repente, terça-feira, hoje eu não estou afim de assistir a live, larga a preguiça também e se dedica, coloca como meta. Não, de terça-feira eu vou colocar esse horário aqui, eu vou assistir as lives, não é porque sou eu não, irmãos, porque tem outras pessoas aí tão boas quanto nós. Mas é para você se dedicar à devoção, para você mostrar a Deus com atitudes, que você quer dar a Ele o que Ele merece. Se dedique às coisas de Deus, sem preguiça, dedique tempo, dedique o seu dinheiro, dedique suas forças. Para aquilo que nos interessa, nós somos tão dedicados. Se Deus é o nosso maior interesse, nós precisamos também ter dedicação. Se dedique a esses 21 dias de proclamação da palavra. Se dedique a ler a Bíblia. Se dedique, irmão, se dedique à sua devoção a Deus, porque isso alimenta a sua fé. De repente você está aí, estou desanimado, eu estou para baixo. Irmão, será que não está faltando dar esse alimento da dedicação à sua fé, à sua confiança? Então se dedique. Você que está no grupo de risco, não pode participar dos cultos, se dedique às lives. Você que pode participar dos cultos, arranca a preguiça. Não posso ir no domingo, vá na sexta-feira. Não estou falando só do Libertador, tem outros lugares, perto da sua casa. Aleluia. Aleluia. Se dedique por inteiro. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Se dedique aí à live, ó. Glória a Deus pela sua vida que se dedicou. Recebe aí esse puxão de orelha com todo amor e todo carinho. Paulo está dizendo, exercita, Timóteo, a piedade.
se dedica, se concentra, tenha compromisso, tenha disciplina. A fé exige isso, irmãos. Não existe uma fé em Deus que não nos custe algo. Ele diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Há um preço a pagar. Aleluia. Glória a Deus. Se você separou aí o suco de uva, o pão, nós vamos tomar a ceia. E na próxima semana, se o Senhor permitir, nós vamos falar os últimos 2 alimentos da nossa fé. Às 23h30 estaremos aí ao vivo. Amém. Glória a Deus. Pegue o seu pão, pegue o seu cálice, nós vamos tomar a ceia do Senhor. Aleluia. Talvez você tenha se dedicado. Eu vou dizer uma coisa para você: nós sempre podemos nos dedicar mais. Sempre, irmãos. Sempre podemos dar mais. Sempre. Sempre podemos dar muito mais a Ele. Sempre. Jesus um dia contou uma parábola e ele falou que quem muito é perdoado vai amar mais. Então, querendo ou não, o nível do perdão que nós recebemos também determina o quanto nós o amamos e nos dedicamos. Ou seja, o nível da sua dedicação vai transparecer o nível do seu amor por Deus e pelas coisas de Deus. É isso que Eusebeia nos diz nessa noite. Alimente a sua fé, a sua confiança, com dedicação a Deus e às coisas de Deus.